O número de casos de violência contra crianças e adolescentes continua alto no Brasil. Nesse cenário, um projeto visa trazer o tema ao debate público para ampliar as discussões sobre o problema. Uma criança foi vítima de um crime e não foi devidamente acolhida e protegida. O relato lido por Elisa faz parte do projeto Infâncias Despedaçadas, que foi criado para ampliar a discussão sobre o abuso infantil e estupro contra crianças e adolescentes. Eu trabalho numa escola, e uma escola que atende as crianças que moram ali naquelas comunidades perto do CEAGESP, na Vila Leopoldina. Uma pessoa que é a primeira carta que eu leio, que escreveu essa carta pedindo para eu ler. E eu pensei, puxa, então a gente pode fazer um conjunto de depoimentos, né? E a coisa foi crescendo no sentido assim de pensar, mas no que esses depoimentos podem ajudar? O canal foi criado a partir de uma experiência pessoal de Elisa. Foi uma coisa que sempre teve presente em mim, essa questão de eu ter sido abusada, no meu comportamento, na maneira como eu me vestia, na maneira como eu me relacionava com as pessoas, mas eu nunca conseguia chegar perto disso, né? Aí um dia eu abri o jornal em casa, tomando café da manhã, e tinha uma manchete muito grande, que era assim: menina Yanomami de 11 anos é estuprada até a morte. Não sei, acontece isso com a gente na vida, né? Aquilo entrou que nem um raio no meu estômago, assim, foi uma coisa bum! Agora a ideia é trazer o tema ao debate público e entender as complexidades de casos de abuso infantil e estupro contra crianças. Médicos, psicanalistas que falaram, olha, no consultório isso apareceu e foi maravilhoso como um gancho para poder trabalhar situações muito difíceis que a gente não conseguia trabalhar. Eu acho que é fundamental. Quando a criança fala, você tem que acreditar na criança. Os últimos dados, consolidados pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, apontam que nos 4 primeiros meses de 2023 foram registradas mais de 17 mil violações sexuais contra crianças ou adolescentes. Um crescimento de 70% nos casos de abuso infantil. A casa da vítima, do suspeito ou de familiares são os piores cenários, com quase 14 mil violações no mesmo período. Precisa dar visibilidade para esses dados, para esses números, né, para chamar a atenção das famílias, porque a gente está falando de uma violência intrafamiliar, né? Uma família em que os autores de violência são pais, são avós, são tios, né, são primos, são pessoas que convivem com essas crianças e com esses adolescentes, né, e convivem numa relação afetiva, o que torna tudo muito mais complicado. A gente está falando aí, possivelmente, de aspectos culturais muito arraigados, né? Não é raro a gente ver mulheres já adultas, né, e várias delas mulheres famosas, falando de abusos que sofreram na infância, demoram uma vida toda para poder falar sobre isso, né? E muito provavelmente passaram por essas violências sozinhas. A gente morre de medo de ser julgada, isso acontece muito, e eu acho que a culpa existe porque você está lidando, você está no centro do furacão de um assunto proibido. Para a coordenadora institucional do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é preciso fortalecer uma rede de proteção que informe e acolha as crianças e os adolescentes. Mas, para isso, é necessário envolver o poder público e a sociedade como um todo. Como você pedir ajuda, como você fazer uma denúncia, que aí não vai ser só polícia ou só justiça, a gente está falando de saúde, de assistência social, de educação também. Falar sobre identidade de gênero, a gente tem que falar sobre igualdade de gênero, porque a maior parte dessas vítimas são meninas, né? Temos meninos também, mas tem meninas em grande maioria, né? A gente tem que falar sobre educação sexual desde muito cedo. Não pode, a gente tem que criar um sistema que isso não aconteça com as crianças, porque é muito devastador, né?